Bom dia, dia 10 de maio. É um bom dia para nós começarmos a meditar na palavra de Deus e num texto fantástico, que é Romanos 8. É um dos capítulos da Bíblia mais completos no que diz respeito ao plano e o projeto de Deus para restaurar a vida do homem, para fazer com que o homem caído, o homem perdido, o homem incapaz de fazer a vontade de Deus possa ser livre dessa cadeia que é o pecado, que é a carne, e poder viver uma vida sobrenatural, não a partir do seu esforço, não a partir do seu mérito, mas a partir de um poder sobrenatural que vai então agir dentro dele, que se chama o Espírito Santo. E aqui em Romanos capítulo 8, verso 1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, Paulo começa falando que a condenação que foi determinada por Deus por causa do pecado foi cancelada, não há. Paulo diz aqui, não há condenação. Mas para quem? Para todos? Aí que nós vemos que o que Jesus fez na cruz é para todos, mas para os que estão em Cristo Jesus. Não basta apenas Jesus ter morrido na cruz. É preciso eu ir lá e me aliançar, me apropriar ou receber o que Jesus fez. Estar, aqui diz, estar em Cristo Jesus, ou seja, eu preciso me movimentar, preciso sair da minha posição e ir até Cristo e dizer: eu quero, eu recebo. Então eu recebo a libertação da minha condenação. Esse é o plano de Deus, o projeto de Deus para o homem. Aqui no verso 2 diz: porque por meio de Jesus, de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida. Então aqui fala a respeito de uma nova lei implantada a partir de Cristo. Porque havia a lei de Moisés, né? Há a lei de Moisés, que ainda está em vigor para aqueles que vivem na lei. E existe a lei do Espírito de vida, que é com letra maiúscula, né? Espírito, do Espírito Santo, que vai produzir vida. Ela veio por meio de Cristo. E essa vida produzida pelo Espírito me liberta do quê? De uma outra lei, que é a lei do pecado e da morte, que eu estou sentenciado logo ao nascer. Quando o homem nasce, ele já nasce debaixo da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque é da natureza do homem pecar. O homem foi concebido, né? O homem nasceu debaixo dessa determinação, não por causa de Deus, não foi Deus que fez isso, foi o homem que escolheu se separar de Deus, desobedecer a Deus. Tanto é que o homem ele vai vivendo, né, do seu jeito, de acordo com a sua vontade, fazendo aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, e não sente nenhum desejo de buscar a Deus, né? E aí, à medida que ele vai descobrindo e entendendo que ele sozinho não consegue ser tudo aquilo que ele deseja ser e ter tudo que ele deseja ter, né? E mesmo ele tendo tudo, ele sabe que uma hora ele vai encontrar com isso aqui, ó, que é a morte. Então ele fala assim: eu preciso de alguma coisa, tem que existir alguma coisa. E aí então ele começa a buscar. E aí quando ele encontra Jesus, ele encontra a vida, ele encontra sentido. E aí ele se liberta dessa lei do pecado e da morte. Porque aquilo que, verso 3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, a lei é aquela lei de Moisés, né? Aquela lei que diz o que o homem tem que fazer, e se ele não fizer e desobedecer, ele vai morrer. Ela é boa, só que ela não tem capacidade de transformar o homem, né? Ela apenas informa o homem, traz ao homem à tona a sua incapacidade, né, de ser e de fazer tudo aquilo que Deus espera que ele faça. Então a lei que for incapaz de
pois está enfraquecida pela carne, né? A carne ela vai exatamente comprovar isso, porque a carne ela quer pecar, ela quer fazer coisas que são da vontade do homem. Então ela só vai fortalecer a lei, confirmar a lei. Então Deus o fez, né, enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então, através de Jesus, se colocando como um pecador, ele se oferece pelo pecado, para que o homem seja livre do pecado na carne. Então, é o projeto de Deus, o plano de Deus de restauração, de cura, de libertação do homem, a fim de que as exigências da lei justas, são justas, né? A lei não pede nada injusto, pede coisas justas, né? Que o homem não mate, que o homem não roube, não minta, não pratique a maldade, né? Essas exigências fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, através de uma dimensão do Espírito, eu consigo viver e fazer a vontade de Deus, consigo cumprir a lei. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. E aí Paulo vai começar a falar aqui sobre um viver, né? Viver segundo, de acordo com a carne e segundo o Espírito. Então quem vive segundo a carne faz o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então Paulo vai falar aqui sobre uma dimensão de vida. Aqui já não é mais, Paulo já não está mais falando sobre o que Jesus fez, o preço que ele pagou para nos libertar do pecado. Aqui ele está falando sobre comportamento, atitudes, e depois nós continuamos falando mais. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.